Olá pessoal, na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete oval. Trabalhei ele aqui com diferentes pontos. Trabalhei aqui também com esse bico de acabamento, que deu toda a diferença aqui na finalização do tapete. Um bico bem bonito. Ele ficou um tapete bem grande, ele ficou com a medida de 90 centímetros no comprimento e 52 na largura. E ficou pesando aproximadamente 480 gramas. Para confeccionar ele, eu usei o Barroco Max Color número 6. O número dessa cor é o 7625. E gastei um total de 480 gramas de fio. E para confeccionar ele, eu usei a agulha 3,5 milímetros. Essa videoaula será dividida em duas partes, pois eu expliquei carreira a carreira para vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Antes de começar a videoaula, eu já peço para vocês que ainda não é inscrito no canal, que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Também não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, que é muito importante para o canal. Então, vamos iniciar essa videoaula? Então, aqui, trabalhei um cordão com 60 correntinhas. Depois de trabalhar as 60 correntinhas, eu seguro essa correntinha aqui de número 60 e vou trabalhar mais uma, duas, três. Laço meu fio, volto na correntinha de número 60, que se você contar aqui, uma, duas, três, é a quarta correntinha, ok? Do final até aqui. Na quarta correntinha, trabalho um ponto alto. Então, essas três correntinhas eu usei... Então, essas três correntinhas eu usei somente para virar e iniciar aqui a carreira. Então, trabalhei um ponto alto, venho no próximo, ou melhor, na próxima correntinha, trabalho mais um ponto alto. Novamente. Então, aqui vamos trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. Vamos seguir trabalhando até o final do cordão de correntinhas e vou ficar com um total de 60 pontos altos, ok? Contando a partir desse ponto alto aqui, do primeiro ponto alto, não as correntinhas, a partir desse ponto alto aqui até o final, 60 pontos altos. Eu vou seguir até o final do cordão de correntinhas e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei todos os pontos altos e fiquei com um total de 60 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto alto aqui, sem contar as correntinhas, ok? 60 pontos altos. Agora, vamos fazer a curvinha aqui do tapete. No mesmo lugar que trabalhei o último ponto alto, eu introduzo a agulha no mesmo elozinho e vou trabalhar mais 6 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3. Aqui, esse último elozinho, ele vai se abrindo, mas é só ir fechando, ok? 4, 5, 6 aqui o sexto ponto alto. Contando com aquele último ponto alto aqui, o último ponto alto da carreira,
trabalhei mais 6, ficamos aqui com 7, ok? Então, esse aqui é o último ponto alto da carreira, ele também é o primeiro da parte oval. E esse aqui é o último ponto alto da parte oval, e ele também é o primeiro desse outro lado aqui da parte reta. Viro o meu trabalho, seguro esse fio aqui para ir arrematando, venho no próximo ponto da parte reta, inicio aqui a parte reta. Vamos trabalhar aqui um ponto alto. Olha aqui, iniciei no primeiro ponto alto aqui da parte reta, um ponto alto para cada ponto de base, até o final da parte reta, onde eu volto com vocês. Então, aqui novamente, o último ponto aqui da parte reta, trabalhei mais 6, ok? Ficando com 7 aqui na parte oval. Então, agora sim, eu vou seguir até o final da parte reta e já volto com vocês. Então, aqui já cheguei ao final da carreira, vou trabalhar aqui o último ponto alto na direção desse último ponto alto. Aqui eu pego as duas argolinhas do fio, ok? Para trabalhar o último ponto alto. Olha aqui no penúltimo ponto alto eu trabalho um ponto alto. E no último ponto alto, olha aqui, pegando as duas argolinhas. Essas duas argolinhas aqui, ok? Olha aqui. Essas duas aqui. Pois se vocês pegarem apenas uma argolinha aqui debaixo do ponto, vai ficar um buraquinho muito grande aqui e não vamos conseguir esconder essas correntinhas. Então, pegando as duas argolinhas aqui, abaixo do ponto, trabalho o meu último ponto alto. Aqui, essas correntinhas, não vamos trabalhar ponto alto sobre elas, elas vão ficar aqui escondidas. Como eu tenho um ponto desse lado, um ponto desse outro lado, preciso de mais 5 pontos altos aqui para completar 7 pontos altos. E conforme eu vou trabalhando aqui os 5 pontos altos, vamos esconder essas correntinhas. Aqui o quarto ponto alto, e aqui o quinto ponto alto. Ajeita bem ele certinho aqui. E agora, as correntinhas ficaram aqui, eu vou fechar a carreira sobre esse primeiro ponto alto aqui, ok? Sobre ele, as correntinhas ficaram escondidas aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, temos um ponto desse lado, um ponto desse outro, e mais 5 pontos altos aqui, da mesma forma que o outro lado. Agora, vamos voltar a carreira. Aqui mesmo onde eu fechei a carreira, eu vou subir 1, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, vocês podem trabalhar 3. Então, eu subi as correntinhas sobre o último ponto alto aqui da parte oval, e ele também é o primeiro ponto alto da parte reta. Vocês se lembram que aqui na parte reta temos 60 pontos altos, vamos continuar com 60 pontos altos, ok? Então, aqui eu subo de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Só que aqui, eu vou trabalhar pegando a argolinha de trás do ponto, ok? Então, vamos pegar a argolinha de trás do ponto. Olha aqui, somente a argolinha de trás. Vamos iniciar dessa forma. Pegando a argolinha de trás do ponto. Temos 2 argolinhas aqui. Mas vamos pegar apenas a argolinha de trás para trabalhar aqui um detalhe no tapete, ficando aqui um relevo. Vamos seguir até o início da parte oval, onde eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da parte reta. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto da parte oval, mas ele é o último aqui da parte reta. Sobre ele eu trabalho apenas um ponto alto. E aqui, trabalhando esse ponto, eu completei 60 pontos altos, ok? Contando dessas
correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto até aqui, tenho 60 pontos altos novamente, que são os 60 pontos altos aqui da carreira anterior. O segundo ponto alto da parte oval, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Pegando aqui a argolinha de trás, trabalho 2 pontos altos. No próximo também 2 pontos altos na parte oval. No próximo mais 2. No próximo mais 2 pontos altos. Aqui o quarto aumento. No próximo, mais 2 pontos altos, que é o meu quinto aumento. E é o penúltimo ponto aqui da parte oval. Esse aqui é o último ponto da parte oval e ele também é o primeiro da parte reta. Sobre ele também trabalho apenas um ponto alto. Como no primeiro ponto aqui da parte oval, ok? Trabalhamos apenas um ponto alto sobre ele. Mas no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto alto, trabalhamos aumentos. Então, temos um total de 5 aumentos, já que o primeiro e o último dos 7 pontos altos não trabalhamos aumento, ok? Então, aqui eu tenho o último ponto alto da parte oval, que é o primeiro da parte reta. A partir dele, até o último ponto que vamos trabalhar na parte reta, apenas um ponto alto aqui, totalizando também 60 pontos altos na parte reta. Vamos seguir dessa forma até aqui, até esse primeiro ponto alto aqui da parte oval, que é o último aqui. Vamos trabalhar até aqui um ponto alto apenas. No segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto alto, trabalhamos aumento, ok? Ficando também com 5 aumentos. Eu vou trabalhar esse outro lado da mesma forma que o outro lado e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final de toda a carreira, trabalhei aqui também 5 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que no primeiro ponto alto da parte oval e no último aqui não tem aumento. Esse último aqui ele já está pronto, olha aqui. O último ponto alto da parte oval também é o primeiro da parte reta. Nele também não tem aumento, somente 5 aumentos. No segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto alto aqui, na parte oval, trabalhamos aumento. 5 aumentos, agora vamos fechar a carreira na segunda ou terceira correntinha de baixo para cima. E essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, eu vou trabalhar 1, 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto pela metade. Olha aqui, um ponto alto sem terminar. 2 correntinhas, um ponto alto pela metade, laço meu fio no próximo ponto, outro ponto alto pela metade. Ficando aqui com 3 argolinhas na agulha. Agora, laço meu fio e fecho tudo junto, dessa forma. Faço 1, 2 correntinhas, venho no próximo, não pulo ponto de base. No próximo, trabalho um ponto pela metade, no próximo, outro ponto alto pela metade, no próximo, mais um ponto alto pela metade. Agora, ficamos com 4 argolinhas, ok? Aqui ficamos com 3 argolinhas, pois era o início da carreira. Mas vamos ficar com 4. 4 argolinhas, fecho tudo junto. 1, 2 correntinhas novamente, 3 pontos altos sem terminar. O segundo e o terceiro. Laço meu fio, fecho tudo junto. 3 correntinhas, inicia de novo, ok? Vamos trabalhar dessa forma até chegar ao início da parte oval, até o final da parte reta aqui, já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da parte reta e fiquei aqui com um total de 20 grupinhos, até aqui o grupinho de número 20, ok? 20 grupinhos
de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu já trabalhei uma correntinha e vou trabalhar agora mais 2 correntinhas. Então, depois do grupinho de número 20, eu trabalho 3 correntinhas. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento, ok? O último grupinho eu trabalhei até o final da parte reta. E aqui eu tenho o primeiro aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Sobre o primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. No segundo ponto alto de aumento, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Lembrando que esses pontos altos são pela metade. Então, no mesmo lugar, eu trabalho o terceiro ponto alto pela metade, dessa forma aqui. Fecho tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui na parte oval são 3 correntinhas. Tenho aqui o segundo aumento, olha aqui o segundo aumento. No primeiro, apenas um ponto alto pela metade. No segundo, 2 pontos altos pela metade. 2 pontos altos pela metade no mesmo lugar. Dessa forma. Fecho tudo junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas. No terceiro aumento, da mesma forma, no primeiro ponto, um ponto pela metade. No segundo, 2 pontos altos pela metade. Fecho tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Aqui o quarto aumento. No primeiro ponto alto, um ponto pela metade. No segundo, 2 pontos altos pela metade. Não termino eles. Fecho tudo junto, faço 1, 2, 3 correntinhas. Temos aqui o último aumento da parte oval. Olha aqui. No primeiro, trabalho um ponto alto sozinho. No segundo, 2 pontos altos pela metade no mesmo lugar. Fecho tudo junto. Aqui vamos iniciar a parte reta. Só que antes eu trabalho também 3 correntinhas. A última argolinha de 3 correntinhas será depois desse quinto grupinho aqui de aumento, ok? De aumento, pois estamos trabalhando 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho no próximo ponto, depois das 3 correntinhas, e inicio a parte reta. Na parte reta é um ponto sobre cada ponto. Não vamos trabalhar mais no mesmo lugar 2 pontos altos. 3 pontos altos pela metade seguidos. Olha aqui, 1, 2, 3. Pois aqui é a parte reta. Agora, 2 correntinhas apenas. Novamente, 3 pontos altos pela metade seguidos, um em cada ponto de base. Olha aqui. Fecho tudo junto. 2 correntinhas apenas. Então, agora vamos revisar como que ficou aqui. Até aqui é o grupinho de número 20 da parte reta. Depois dele, eu trabalhei 3 correntinhas. No primeiro aumento aqui, olha aqui, no primeiro aumento, trabalhei um ponto sobre o primeiro ponto do aumento, no segundo ponto de aumento, 2 pontos no mesmo lugar. 3 correntinhas, da mesma forma em cada aumento. Olha aqui, o último aumento, o último Vzinho aqui de aumento, um ponto sozinho no primeiro ponto, no segundo ponto de aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes dessa forma. E por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3 correntinhas. Olha aqui, tenho 3 correntinhas aqui, 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 aqui. 6 vezes com 3 correntinhas e 5 vezes trabalhando aumento, ok? 2 pontos no mesmo lugar. E voltei a trabalhar aqui normalmente, um ponto sobre cada ponto de base. Vamos trabalhar dessa forma até aqui, ok? Até na parte reta, sem aumento, com 2 correntinhas. E já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao início da parte oval. E aqui na parte reta também, temos um total de 20 grupinhos, ok? Contando a partir desse aqui, temos 20 grupinhos. Depois do grupinho de número 20, vamos trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Até aqui,
era com 2 correntinhas. Depois do grupinho de número 20, 3 correntinhas. Temos aqui o primeiro aumento da mesma forma. No primeiro ponto, apenas um ponto alto pela metade. No segundo ponto de aumento, 2 pontos altos pela metade. Dessa forma aqui. Agora sim, fecho tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo aumento da mesma forma, ok? Então, aqui desse lado, é da mesma forma que trabalhamos do outro lado. Temos 5 grupinhos, ou melhor, 5 aumentos, e vamos trabalhar 5 grupinhos. E no último ponto alto de cada aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. E entre os grupinhos, 3 correntinhas. Três correntinhas. Trabalho aqui, olha, tem o último aumento. Trabalho o último grupinho de 3 pontos altos no mesmo lugar. No último ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Novamente aqui. Então, aqui no último ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Fecho tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas. Então, depois do último grupinho aqui da parte oval, também são 3 correntinhas. Venho aqui e fecho a minha carreira. Introduzindo a agulha dessa forma aqui. Olha aqui. Laço meu fio. Fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 argolinhas de 3 correntinhas. E 1, 2, 3, 4, 5, 5 grupinhos trabalhando com aumento. Aqui com 2 pontos altos no mesmo lugar. 5 grupinhos sobre os 5 aumentos da carreira anterior. Então, essa carreira ficou dessa forma. Agora, a próxima carreira, vamos caminhar com um ponto baixíssimo no intervalo de 2 correntinhas. E aqui eu trabalho 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu trabalho mais 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo intervalo de 2 correntinhas, da mesma forma, 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui na parte reta, em cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Dessa forma aqui. Chegando na parte oval, por 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes eu vou trabalhar com 5 pontos altos, ok? Temos que trabalhar aqui 5 pontos altos dentro desses intervalinhos de 3 correntinhas. Na parte reta, em cada intervalinho, são 3 pontos altos, onde temos 2 correntinhas, 3 pontos altos, onde temos 3 correntinhas, 5 pontos altos, ok? Eu vou trabalhar dessa forma, na parte reta e na parte oval, e volto com vocês ao final da carreira. Então, já cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último grupinho da parte oval de 5 pontos altos. Vou fechar a carreira na terceira correntinha de baixo para cima com ponto baixíssimo. Então, aqui, revisando que na parte oval, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, trabalhamos com 5 pontos altos. Na parte reta, trabalhei com 3 pontos altos. Desse outro lado aqui, também por 6 vezes, com 5 pontos altos, ok? Dessa forma. A próxima carreira,
Vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho no próximo ponto alto de base, trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos. Agora, eu vou dar 2 laçadas, pois vamos trabalhar um ponto alto duplo atravessado, ok? Lacei 2 vezes, vou voltar nesse ponto aqui de trás, nesse ponto, com as 2 laçadas, vocês segurem assim com o dedo, para as laçadas não escapar, introduza de trás para frente, laço o fio, ficando aqui com 4 argolinhas na agulha. Laço, passo por dentro de 2 argolinhas, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2. Trabalhei um ponto alto aqui, duplo, atravessado, ok? Ou em diagonal. Laço meu fio, vou pular um ponto de base. Venho no próximo, trabalho 1 e 2 pontos de base. Ou melhor, 2 pontos altos seguidos nos 2 pontos de base. Laço 2 vezes, volto, olha aqui, volto. Introduzo a agulha, laço, fiquei com 4 laçadas, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de mais 2. Novamente, pulo um ponto de base, venho no próximo, trabalho 2 pontos altos seguidos. 2 pontos altos normal, laço 2 vezes, volto no ponto, atrás, laço meu fio, ficamos com 4 argolinhas, laço, passo por dentro de 2 argolinhas, laço por dentro de 2, laço por dentro de 2. Então, aqui está ficando dessa forma. Eu vou trabalhar até chegar ao início da parte oval dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao início da parte oval e aqui eu trabalhei o grupinho de número 20. Contando desse primeiro grupinho aqui de 2 pontos altos com um ponto alto duplo atravessado, até esse aqui temos 20. Depois desse grupinho de número 20, olha aqui onde eu parei. No início desse primeiro grupinho aqui de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, então a diferença agora é que vamos trabalhar uma correntinha entre os grupinhos. Pulo um ponto alto, trabalho 1, 2 pontos seguidos, 2 laçadas, volto no ponto que pulamos, trabalho ponto alto duplo atravessado. Uma correntinha, pulo um ponto de base, trabalho o grupinho da mesma forma. Então, aqui na parte oval a diferença será essa, que vamos trabalhar uma correntinha entre os grupinhos, ok? Eu vou trabalhar por toda a parte oval, fazendo uma correntinha depois de cada grupinho. Então, aqui eu vou marcar onde eu parei na parte reta. Esse aqui é o bloquinho aqui, é o grupinho de número 20, até aqui. Agora, eu vou trabalhar toda a parte oval e volto mostrando para vocês por quantas vezes eu trabalhei na parte oval. Então, aqui está, cheguei ao final da parte oval. Esse grupinho que eu estou trabalhando aqui é o bloquinho de número 9 da parte oval. Depois dele, eu trabalhei ainda uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto de base, e esse bloquinho que eu estou trabalhando aqui é o primeiro da parte reta, ok? É o primeiro da parte reta. Então, a partir daqui, não vamos mais trabalhar correntinhas de separação entre os bloquinhos. Então, eu vou trabalhar mais um aqui, vou marcar. Vocês marquem também, para não se perder. Pode marcar com fio de cor diferente, se vocês não tiver marcador, ok? Então, aqui eu não estou trabalhando mais correntinhas. Então, esse aqui é o primeiro da parte reta. Então, aqui
separando a parte reta da parte oval. Esse é o último da parte reta, esse aqui é o último da parte reta, ou melhor, é o último da parte reta desse lado, e esse o primeiro da parte reta desse outro lado. Então, vamos contar aqui quantos grupinhos ficamos na parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupinhos com o ponto atravessado. Agora, vamos contar quantos intervalinhos. 1 intervalinho com uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 intervalinhos com uma correntinha, ok? Agora, vamos seguir aqui sem correntinha de separação, até chegar aqui onde eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da parte reta, e esse grupinho aqui que eu trabalhei foi o grupinho de número 20 também. Então, aqui eu vou marcar ele. Então, desse aqui, olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O mesmo tanto que temos aqui desse outro lado na parte reta. E aqui na parte oval, vamos iniciar da mesma forma. Uma correntinha, pulo um ponto de base, da mesma forma que o outro lado da parte oval. Pulo um ponto, depois a correntinha, e depois o bloquinho de número 20, pulo um. E vamos trabalhar aqui por toda a parte oval, trabalhando os bloquinhos aqui com o ponto alto duplo, da mesma forma que a parte reta. A diferença é que vamos trabalhar uma correntinha de separação entre os bloquinhos, ok? Então, eu vou trabalhar até o final da carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último grupinho da parte oval, a última correntinha. Aqui temos uma correntinha, vamos fechar na terceira correntinha desse primeiro ponto alto. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui a parte oval ficou dessa forma, da mesma forma que o outro lado, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalinhos com uma correntinha. A próxima carreira, eu vou trabalhar uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Sobre o próximo ponto baixo, olha aqui, esse ponto baixo aqui de trás. Aqui atrás temos um ponto baixo, eu trabalho outro ponto baixo. Nesse ponto aqui, que é o ponto alto duplo, trabalho outro ponto baixo. Nesse próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto, esses dois pontos altos aqui de trás, ponto baixo. No ponto alto duplo, ponto baixo. Nos dois pontos de trás, pontos baixos. Então, vamos seguir por toda a carreira em pontos baixos, na parte reta e na parte oval. Quando chegar aqui na parte oval, eu vou trabalhar um ponto baixo nessas correntinhas. Eu vou pegar dessa forma aqui, olha, e trabalhar o ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha, pegando duas argolinhas aqui da correntinha e vou trabalhar o ponto baixo, ok? Então, eu vou acrescentar um ponto baixo em cada correntinha. E o restante da mesma forma, aqui, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo no ponto alto duplo, ok? Vamos seguir dessa forma, lembrando de acrescentar o ponto baixo sobre a correntinha dos dois lados da parte oval. E no final da carreira eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira. E aqui tenho a última correntinha, que ainda faz parte da parte oval. Faço um ponto baixo e venho aqui nesse primeiro ponto baixo onde iniciamos, fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui revisando, que na parte oval, trabalhamos por 10 vezes correntinhas de separação, ok?
E sobre essas correntinhas, eu também trabalhei um ponto baixo. Dos dois lados da mesma forma. A próxima carreira, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto baixo, pegando na argolinha de trás do ponto. Vou trabalhar um ponto alto. Na parte de trás, na argolinha de trás, um ponto alto. Vamos seguir trabalhando dessa forma por toda a parte reta. Ponto alto sobre cada ponto baixo. Só que aqui eu estou pegando a argolinha de trás do ponto. Chegando aqui, eu tenho esses marcadores que separam aqui o início da parte oval. Lembrando que por 10 vezes aqui na parte oval eu trabalhei uma correntinha de separação. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando chegar aqui na parte oval, eu vou seguir até chegar à segunda correntinha aqui, onde eu tenho ponto baixo. Essa primeira eu vou pular, mas quando chegar aqui, nesse ponto baixo, o segundo ponto baixo aqui de correntinha, olha aqui, aqui eu tenho uma, os pontos baixos sobre o ponto alto, e aqui a segunda. Nesse ponto baixo, no segundo ponto baixo das correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos nele. Nesse próximo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E o nono, eu vou trabalhar também uma correntinha sobre cada ponto baixo sobre aquela correntinha. E a última correntinha eu vou pular, ok? Como são 10 correntinhas, eu vou pular a primeira e a segunda, pular o ponto baixo delas. Eu vou ter aqui 8 aumentos, já que eu vou iniciar do segundo e terminar aqui no penúltimo. Então, vou ter 8 aumentos sobre cada correntinha, ou melhor, sobre cada ponto baixo dessas correntinhas, eu vou trabalhar um aumento, pulando a primeira e a última correntinha. Então, ficaremos com 8 aumentos. Seguimos com ponto alto sobre cada ponto baixo, e aqui da mesma forma, pulo esse primeiro ponto aqui baixo dessa correntinha. Quando chegar no segundo, eu trabalho aumento até o penúltimo, ok? Tendo aqui também 8 aumentos. Eu vou seguir essa carreira dessa forma, trabalhando os aumentos dessa forma, e volto com vocês ao final, revisando a carreira. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, tenho aqui o último ponto baixo, trabalhei apenas um ponto alto. Esse ponto baixo aqui é sobre essa correntinha aqui dessa carreira, ok? Seria a 10ª correntinha aqui. Mas nele eu não trabalho aumento, lembrando que trabalhamos apenas 8 aumentos. Então, aqui eu vou fechar a carreira na terceira correntinha de baixo para cima com ponto baixíssimo. Então, vamos revisar aqui. Aqui vocês vão notar que ficou com bastante aumento, pois nessa próxima carreira não teremos aumentos. Então, aqui eu ainda deixei o marcador mostrando onde inicia e onde termina aqui a correntinha de aumento, ok? Aqui é a primeira correntinha e aqui é a 10ª correntinha onde tem o ponto baixo. Só que eu comecei a trabalhar o aumento na segunda. Olha aqui, notem que na primeira, aqui o ponto baixo sobre a correntinha não tem aumento. Mas aqui nesse ponto baixo dessa correntinha, trabalhei aumento. No próximo também trabalhei aumento. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto aumento, o sétimo e aqui o oitavo. Como eu não trabalhei o primeiro nem o último aqui, a última correntinha, o ponto baixo sobre a correntinha, ficamos com apenas 8. Deixei de trabalhar a primeira, o primeiro ponto baixo sobre a correntinha e o último aqui. 8 aumentos, ok? 8 aumentos aqui na parte oval desse lado
E do outro lado também 8 aumentos. Agora, essa próxima carreira é uma carreira bem simples. Como eu falei nela, não teremos aumentos. 3 correntinhas mais uma. 3 equivale a um ponto alto e uma de separação. Pulo um ponto alto, venho no próximo. Aqui eu estou pegando ponto normalmente, ok? As duas argolinhas do ponto. Trabalhei um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, como eu falei, não teremos aumentos. Vamos seguir até o final da carreira dessa forma, um ponto alto, uma correntinha, por um ponto de base, por toda a carreira, até chegar ao final, ok? Já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, aqui sobrou apenas 2 pontos de base. Eu vou pular um, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha e esse último aqui não teremos ponto de base para pular. Então, depois da correntinha, eu já fecho a carreira, ok? Na terceira correntinha de baixo para cima. Então, esse último intervalinho aqui não temos ponto de base para pular, então fica dessa forma. Então, essa carreira ficou dessa forma. Aqui ainda continua com os marcadores, onde inicia e termina a parte oval. Lembrando que esses marcadores estão naquela marcação aqui ainda, depois desse grupinho aqui com o ponto alto atravessado. Temos aquela primeira correntinha. E aqui também. Aqui, a última correntinha e o grupinho, ok? Do outro lado, da mesma forma. Do outro lado aqui, da mesma forma. Aqui, depois desse grupinho aqui, temos aquela uma correntinha aqui. Lembrando que aqui tínhamos 10 correntinhas, ok? Entre cada grupinho, uma correntinha. E aqui a última correntinha, então, eu não marco, pois aqui é o início da carreira. É só para ter uma noção onde inicia e aonde termina a parte oval. Aqui eu vou introduzir a agulha nesse primeiro intervalinho, vou trabalhar um ponto baixo, dou uma alongadinha aqui no meu fio, laço o meu fio, introduzo a agulha aqui dentro. Aqui vamos trabalhar o ponto puff ou ponto avelã, ok? Cada um chama de uma forma. Lacei aqui embaixo também. Laço meu fio, introduzo a agulha, laço a segunda vez. Laço na agulha, introduzo por baixo a terceira vez. Trago, fecho tudo de uma vez. Esse primeiro ponto, vamos fechar tudo de uma vez. Faço uma correntinha aqui, um ponto baixíssimo, para prender o ponto. E mais uma correntinha de separação. Vamos trabalhar novamente. Lacei o meu fio, introduzo por baixo, laço. Lacei o meu fio, introduzo por baixo, laço. A terceira vez, lacei o meu fio, introduzo por baixo e laço. Sempre alongando aqui o fio, ok? Para não ficar apertadinho, senão não fica no formato do ponto. Agora, eu laço dessa forma, deixando aqui essas duas argolinhas e fecho. Nesse aqui, vocês notaram que eu fechei ele tudo de uma vez. Aqui não, eu deixei as duas argolinhas aqui e fechei. Faço uma correntinha, laço, introduzo a agulha, laço uma vez, alongando o fio, introduzo a agulha. Sempre que introduzir a agulha aqui embaixo para laçar, antes a gente laça na agulha. E aqui a terceira vez, sempre alongando o fio. Laço, passo por dentro de tudo, deixando duas argolinhas aqui, fecho. Faço uma correntinha. Mais uma vez, laço, introduzo a agulha, alongo, laço, introduzo a agulha, laço novamente. Sempre alongando o fio. Laço, passo por dentro, deixo duas argolinhas na agulha, fecho, faço uma correntinha de separação. Dessa forma aqui, eu vou trabalhar até chegar aqui onde eu falei para vocês. Mais ou menos aqui, onde inicia a parte oval. Lembrando que a parte oval inicia aqui, olha aqui.
aqui aquela uma correntinha, onde iniciamos e trabalhamos um ponto baixo nela, e aqui o final. Quando chegar aqui, eu vou distribuir alguns aumentos aqui. Como será esse aumento? Entre cada ponto, puff ou ponta avelã, eu vou trabalhar 2 correntinhas ao invés de uma, ok? Mas quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui toda a parte reta e contando desse ponto a esse ponto aqui, eu tenho 31 pontos, ok? E ele está bem na direção aqui daquela correntinha da parte oval onde tem um ponto baixo aqui, ok? Bem nessa direção. Esse marcador está sobre o último bloquinho aqui da parte reta, daqueles bloquinhos de ponto alto com ponto atravessado. Aqui também, ele está sobre o último aqui, ok? Que é o primeiro quando inicia aqui. Então, aqui eu trabalhei até aqui 31 pontos, sempre com uma correntinha de separação. Agora, depois do ponto de número 31, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação, ok? Uma e 2. Até aqui foi uma. Esse é o ponto de número 31, 2 correntinhas. Trabalho o ponto, trabalho uma correntinha apenas agora. Novamente, o ponto e uma correntinha apenas. E aqui o ponto novamente. Então, trabalhei por uma e 2 vezes. Aqui eu trabalhei com 2, por uma, 2 vezes com apenas uma correntinha. Agora, eu trabalho novamente 2 correntinhas. Trabalho o ponto. Uma correntinha apenas. Novamente, uma correntinha. Então, aqui por uma, 2 vezes com apenas uma correntinha. E agora, 2 correntinhas novamente. Então, por 2 vezes com uma correntinha, olha aqui. Aqui trabalhei o aumento. Por 1, 2 intervalinhos com uma correntinha, trabalho o aumento de 2 correntinhas. Por uma, 2 vezes com uma correntinha, na terceira o aumento. Vamos trabalhar até o final da parte oval dessa forma, e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei toda a parte oval, então vamos revisar. Aqui, desse primeiro ponto até esse aqui, antes da parte oval, trabalhei 31 pontos. E até aqui, para trás, com uma correntinha de separação, pois é a parte reta. Depois do ponto de número 31, eu trabalhei 2 correntinhas. Trabalhei 1, 2, 3 pontos, e entre ele, apenas uma correntinha. Então, aqui com 2 correntinhas, depois do ponto de número 31, uma, 2 vezes com apenas uma correntinha, no próximo com 2. Uma, 2 vezes, 2 intervalinhos aqui com uma correntinha, no próximo 1. 2 intervalinhos com uma correntinha, no próximo 1. Então, a cada 2 intervalinhos, no terceiro, eu trabalhava com 2 correntinhas. A cada 2 intervalinhos com uma, no terceiro, com 2. E fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até aqui 8. 8 intervalinhos, até aqui, ok? Aqui já comecei a parte reta trabalhando apenas com um intervalinho. E vou seguir até o início da parte oval, passando aqui um pouquinho, até aqui mais ou menos, e inicio da mesma forma aqui, ok? Distribuindo um total de 8 aumentos. Então, esse lado da mesma forma que o outro lado.
Aqui por 8 vezes eu vou trabalhar com 2 correntinhas, ok? Então, eu vou seguir, olha aqui, vocês notem que ele tá um pouquinho ainda emborcando pra cima, ok? Pode ser que no de vocês também aconteça, mas na próxima carreira vamos trabalhar aumentos aqui nessas 2 correntinhas. Vamos trabalhar aumento aqui. Então, vocês seguem do outro lado da mesma forma, a parte reta com apenas uma correntinha, e eu já volto com vocês mostrando também como eu trabalhei o outro lado, ok? Chegando ao final da carreira, aqui eu trabalhei o último intervalinho com 2 correntinhas, aqui tinha mais um intervalinho na carreira anterior, trabalhei o último ponto, uma correntinha apenas, e vamos fechar a carreira aqui com ponto baixíssimo. Então, eu venho sobre o ponto, olha aqui, sobre o ponto, e fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui no final foi apenas uma correntinha. Então, aqui vamos revisar, olha aqui. Depois que eu trabalhei aqui o último intervalinho, desse outro lado, o 8º intervalinho, aqui eu segui com 32 pontos altos, ok? Do outro lado, eu trabalhei com 31, mas aqui no final, eu trabalhei também o último grupinho de número 32, então, completando 32 pontos aqui na parte reta desse lado também. Então, até aqui, olha aqui, desse último intervalinho com 2 correntinhas, trabalhei 32 pontos puff. Aí, trabalhei o primeiro intervalinho com 2 correntinhas, 2 seguidos com apenas 1, o próximo com 2 seguidos, 2 intervalinhos seguidos com uma correntinha, o próximo 1, por 8 vezes. Esse aqui é o 8º intervalinho desse outro lado, com 2 correntinhas. Trabalhei o último ponto e fechei a carreira. Então, tinha 31 e aqui completou também 32 pontos altos na parte reta. Pontos altos não, ponto puff, ok? A próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar uma correntinha, ou melhor, um ponto alto sobre a correntinha. Sobre o ponto puff, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. No ponto, um ponto alto. Então, na correntinha, é um ponto alto. E sobre o ponto, um ponto alto. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira, ou melhor, por toda a parte reta. Quando chegar aqui, onde eu tenho 3 correntinhas, ou melhor, 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos, ok? Mas quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei toda a parte reta. E já cheguei aqui, onde temos 2 correntinhas. Então, até aqui eu trabalhei um ponto alto sobre o ponto e um ponto alto sobre a correntinha. Onde temos 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. 3 pontos altos. E sobre o ponto, um ponto alto. Aqui onde eu tenho uma correntinha é apenas um ponto alto, sobre o ponto um ponto alto, onde tem uma correntinha um ponto alto, sobre o ponto um ponto alto. Aqui novamente 2 correntinhas, então vamos trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, em toda a parte oval, vamos seguir dessa forma, ok? Onde tem os aumentos, 3 pontos altos, e onde tem apenas uma correntinha, um ponto alto e um ponto alto sobre o ponto. Vamos seguir dos 2 lados da parte oval da mesma forma e na parte reta da mesma forma, ok? E já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto alto na última correntinha, vou fechar a minha carreira na 3ª correntinha de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Então, aqui vamos revisar, que eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto, e aqui, nos intervalos de 2 correntinhas, lembrando que temos 8 intervalinhos de 2 correntinhas aqui, eu trabalhei 3 pontos altos dentro dele, olha aqui.
por 8 vezes. E aqui eu mudei o meu marcador no primeiro grupinho de 3 pontos altos e no último grupinho aqui de 3 pontos altos na parte oval. Aqui é o primeiro, aqui é o 8º grupinho. Segui com os pontos altos e aqui, no primeiro intervalinho, eu trabalhei 3 pontos altos, no primeiro intervalinho de 2 correntinhas. Também desse lado, 8 vezes, ok? E aqui foi a última vez, o último grupinho de 3 pontos altos. Agora, vamos trabalhar uma carreira igualzinha a essa aqui, com ponto alto duplo atravessado. Então, faço 1, 2, 3 correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. Laço meu ponto, ou melhor, o meu fio 2 vezes, volto do ponto, nesse ponto aqui, do ponto, no último ponto da carreira. Volto sobre ele, laço meu fio. Laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2 laçadas. Ponto alto duplo atravessado. Pulo um ponto de base, venho no próximo, trabalho 2 pontos altos seguidos. Laço 2 vezes, volto no ponto que pulei, laço mais uma vez, ficamos com 4 argolinhas. Laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2. Notem que aqui não tem correntinha de separação. Pulo um ponto e faço novamente 2 pontos altos e o meu ponto alto duplo atravessado. Vamos seguir dessa forma até o início da parte oval, sem correntinha de separação aqui, ok? Quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês, bem aqui no início da parte oval. Prontinho, cheguei ao início da parte oval, aqui eu já tirei o meu marcador, mas aqui é o primeiro grupinho de aumento da parte oval, ok? É o primeiro grupinho. E até aqui eu trabalhei um total de 21 bloquinhos desse aqui, de 2 pontos altos com ponto alto duplo. 21. Depois do bloquinho de número 21, já no início da parte oval, eu vou trabalhar uma correntinha de separação. Lembrando que aqui não tinha correntinha de separação entre os bloquinhos. Trabalhei o bloquinho de número 21, uma correntinha. Estou aqui no início da parte oval, vou pular um e trabalhar da mesma forma o bloquinho com os 2 pontos e o ponto alto atravessado. Agora, eu não trabalho correntinha de separação. Pulo, trabalho o bloquinho. Agora, trabalho uma correntinha. Então, vamos trabalhar uma vez com correntinha de separação e uma vez sem correntinha de separação, intercalando, ok? E quando completar 5 vezes, 5 intervalinhos com uma correntinha, vai dar mais ou menos aqui no meio, eu volto com vocês. 5 intervalinhos com uma correntinha e já volto. Então, aqui está, trabalhei por 5 vezes com uma correntinha de intervalinho. Aqui é o início da parte oval, então aqui eu trabalhei uma vez. Esse aqui é o bloquinho de número 21 da parte reta. Depois dele eu trabalhei uma correntinha aqui, no próximo sem correntinha, no próximo com correntinha, sem correntinha, com correntinha, sem correntinha. Por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, intercalando, trabalhei aqui 5 vezes, ok? Esse aqui é o intervalinho de número 5. Agora, por 2 vezes, eu não vou trabalhar correntinha.
2 vezes seguida, não trabalho correntinha. Aqui eu não trabalhei, novamente não vou trabalhar correntinha. Então, por 2 vezes aqui em cima, bem no meio, não tem correntinha. Esse aqui é o intervalinho número 5 com uma correntinha. Agora, volto novamente a intercalar. Uma correntinha. E agora, sem correntinha, intercalando até completar 5 intervalinhos com uma correntinha, ok? Até o final da parte oval, onde eu volto com vocês. Então, aqui em cima, por 2 vezes, olha aqui, 1, 2 vezes, não tem correntinha. Agora, eu vou trabalhar até aqui, intercalando. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda a parte oval e vamos revisar. Até esse bloquinho aqui, que é o bloquinho de número 21 da parte reta, eu não trabalhei correntinha de separação entre os bloquinhos. Até esse aqui, que é o bloquinho de número 21. Depois, começamos a trabalhar um intervalinho, depois desse bloquinho número 21. Comecei a colocar aqui uma correntinha de separação, um bloquinho. Aqui sem correntinha, aqui com correntinha, aqui sem correntinha. Então, eu fui intercalando com, sem, com, sem correntinha. Até completar aqui 5 vezes com correntinha. Olha aqui, vou contar com vocês. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes com correntinha. Aqui, por 2 vezes seguidas, eu não trabalhei correntinha, ok? 2 vezes seguida. Aqui eu marquei que é bem o meio, sem correntinha e sem correntinha. Depois, voltei a intercalar com correntinha, sem correntinha. E ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 intervalinhos também com correntinha, ok? E bateu aqui certinho no final da parte oval, onde temos aqui os 3 pontos altos, ok? Do último aumento aqui da parte oval. Agora, eu volto a trabalhar toda a parte reta sem aumento. Vamos trabalhar os bloquinhos de 2 pontos altos com ponto alto duplo até o início da próxima parte oval. Vou trabalhar sem correntinha de separação até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou trabalhar da mesma forma do outro lado, ok? Quando chegar aqui. Então, se vocês quiserem ver como eu trabalhei aqui essa parte oval, não termine essa carreira, que eu vou terminar essa carreira, trabalhando esse outro lado também, e volto mostrando para vocês, explicando depois de quantos bloquinhos aqui, sem correntinha, que eu comecei o primeiro intervalinho, ok? Então, aguarde eu terminar essa carreira e já volto mostrando para vocês. Então, aqui chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último bloquinho com o ponto alto duplo, trabalhei uma correntinha e vou fechar. Então, esse último intervalinho meu aqui é com correntinha. Então, agora, vamos revisar aqui o que foi feito, ok? Então, aqui do início desse primeiro bloquinho, onde eu iniciei a carreira, até esse aqui, antes do primeiro aumento, eu trabalhei um total de 21 bloquinhos, ok? Até aqui. A partir dele, eu trabalhei uma correntinha, um bloquinho,
o próximo sem correntinha, intercalando, ok? Aqui com uma correntinha, aqui sem, aqui com, aqui sem. Chegando aqui no meio, depois de completar aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes com uma correntinha, por 2 vezes eu não trabalhei correntinha. Aqui na parte de cima, bem no centro, ok? Essa aqui é a 5ª vez com uma correntinha. Depois dela, por 2 vezes sem correntinha. Comecei intercalando novamente. 1, 2, 3, 4 e a 5ª vez com uma correntinha, sempre intercalando. Uma vez com correntinha, uma vez o espacinho sem correntinha. E aqui a 5ª vez desse outro lado. Então, ficamos com 10 espacinhos com correntinha, ok? O outro lado, contando a partir desse, olha aqui, aqui é o último espacinho com correntinha. Aqui, contando a partir desse bloquinho, depois desse intervalinho, daqui até aqui, eu vou ter 22 bloquinhos. Então, depois do último intervalinho aqui, que é o 10º intervalinho, lembrando que é 5 intervalinhos de cada lado, pois aqui em cima, por 2 vezes, eu não trabalho intervalinho. Daqui desse bloquinho até esse bloquinho aqui, são 22 bloquinhos, ok? Então, desse lado, ficamos com 22 bloquinhos e a partir dele, comecei da mesma forma. Um espacinho com correntinha, outro sem. Até completar 5, olha, 1, aqui não, 2, aqui não, 3, aqui não, 4, aqui não, 5. 5 espacinho com uma correntinha. Depois, 2 espacinhos sem correntinha. E comecei novamente. Por 1, 2, intercalando. Olha, notem que aqui não tem correntinha. 2, 3, 4. E aqui é a 5ª vez com uma correntinha. Também ficando com 10 intervalinhos desse lado com uma correntinha, ok? Agora, vamos iniciar a próxima carreira e essa próxima carreira será de ponto baixo. Faço aqui uma correntinha, no mesmo lugar, olha aqui, no mesmo lugar, uma correntinha no mesmo lugar, eu trabalho um ponto baixo. No ponto baixo, lembrando que aqui atrás tem 2 pontos baixos, atrás do ponto alto duplo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Nesse ponto alto duplo, um ponto baixo. Nesses 2 pontos altos aqui de trás, ponto baixo sobre eles. Vamos seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto, nos pontos altos e também no ponto alto duplo, olha aqui. Até chegar à parte oval. Na parte oval, vamos seguir da mesma forma. A única diferença é que aqui vamos trabalhar um ponto baixo sobre a correntinha, olha aqui. Eu vou pegar as 2 alcinhas aqui, introduzir a agulha e trabalhar um ponto baixo nessa correntinha, ok? Vamos trabalhar ponto baixo aqui também. Vamos trabalhar toda essa carreira, acrescentando os pontos baixos nas correntinhas. Então, aqui na parte oval, vamos ter 10 pontos a mais em cada lado, já que temos 10 correntinhas, ok? De intervalinho. Então, eu vou seguir dessa forma na parte reta, nas partes ovais, acrescentando ponto baixo nas correntinhas. E ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último ponto baixo, aqui temos uma correntinha. Esse último intervalinho aqui, ele tem uma correntinha, trabalhei um ponto baixo. Agora, eu vou fechar a carreira sobre esse primeiro ponto baixo que iniciamos, fechamos com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, lembrando que temos aqui, por 10 vezes, 10 intervalinhos, 5 de um lado e 5 do outro lado, ok? E em cada intervalinho de correntinha, eu acrescentei um ponto baixo. Agora, vamos
subir aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto pegando a argolinha de trás do ponto, ok? No próximo, da mesma forma. Vamos trabalhar nessa carreira pontos altos sobre cada ponto baixo de base, só que aqui eu estou pegando a argolinha de trás do ponto, ficando aqui esse relevo aqui. Vou seguir dessa forma até chegar aqui. Aqui eu tenho um marcador bem no primeiro intervalinho sobre a primeira correntinha. Aqui no primeiro intervalinho, que tem a primeira correntinha, e desse outro lado, o último intervalinho aqui com a última correntinha, ok? E sobre eles tem um ponto baixo. Então, eu marquei onde inicia e aonde finaliza a parte oval. Chegando aqui, eu vou passar por ele, por esse primeiro intervalinho de correntinha que tem o ponto baixo, nessa correntinha. Nesse próximo aqui não tem intervalinho, mas nesse próximo tem intervalinho. E aqui eu vou começar a trabalhar os meus aumentos, a partir desse aqui, ok? Do segundo intervalinho com o ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo intervalinho onde tem o ponto baixo, no próximo intervalinho de correntinha também, ok? Então, eu vou deixar de trabalhar o primeiro e o último aqui. São 10 pontos baixos a mais, pois trabalhamos 10 intervalinhos de correntinha. Mas eu vou trabalhar apenas 8 aumentos. Vou pular o primeiro e o último. O primeiro e o último eu não vou trabalhar aumento, mas no segundo, terceiro, onde tiver aqui as correntinhas e o ponto baixo sobre a correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse ponto baixo da correntinha. Apenas no último aqui e no primeiro eu não trabalho. Então, vamos ficar aqui com 8 aumentos, ok? Desse lado e do outro lado também. No último aqui eu não vou trabalhar aumento e também no primeiro também não. A partir do segundo, ponto baixo sobre aquela correntinha, ok? Na direção daquela correntinha, por 8 vezes eu vou trabalhar aumento dos dois lados. E vamos seguir dessa forma até finalizar a carreira, onde eu volto com vocês, mostrando o que eu trabalhei aqui. Prontinho, terminei toda a carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo para cima. Essa carreira ficou dessa forma, lembrando que aqui na parte oval trabalhamos 8 aumentos. Aqui é onde inicia aquele primeiro intervalinho que tem uma correntinha, sobre ele eu não trabalhei aumento, iniciei no segundo aqui. E no segundo ponto baixo, olha aqui. No segundo intervalinho eu iniciei o aumento, nesse aqui eu não trabalhei aumento, olha aqui. Eu passei direto nele, vim para o segundo. E dessa forma, eu trabalhei sobre cada um, depois de pular o primeiro, sobre cada intervalinho aqui, onde eu trabalhei um ponto baixo sobre ele, sobre cada correntinha, trabalhei um aumento. Então, aqui eu trabalhei 8 aumentos, até aqui. Nesse último, não tem aumento. Aqui, da mesma forma, 8 aumentos. Pulei o primeiro aqui, iniciei no segundo. E a cada ponto baixo em cima daquela uma correntinha aqui, eu trabalhei o aumento, ok? Olha aqui. 2 pontos altos no mesmo lugar, 8 aumentos. A próxima carreira, vamos trabalhar 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, mais uma de separação. Pulo um ponto baixo, ou melhor, um ponto alto, de base, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, na parte reta e na parte oval da mesma forma, ok? Eu não vou trabalhar aumentos. Pode ser que aqui nessa parte, se o seu ponto for um pouquinho apertado, por não trabalhar aumento nessa carreira que estamos trabalhando,
pode ficar um pouquinho emborcando, mas na próxima carreira já vamos trabalhar aumento. Então, vocês procurem não apertar o ponto de vocês nessa parte oval, ok? Já que não teremos aumento nessa carreira. Eu vou seguir por toda a carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, vou trabalhar aqui a última correntinha. E aqui, depois do último ponto alto, eu não tenho mais ponto para pular. Então, aqui eu não vou pular ponto de base, depois do último ponto alto. Olha aqui, pulei um ponto de base, trabalhei um ponto alto e uma correntinha. E sem pular ponto de base, depois da correntinha, eu vou fechar a carreira. Então, aqui no último intervalinho, não teve ponto de base para pular. Eu trabalho dessa forma. Então, aqui ficou dessa forma, ok? Parte reta e a parte oval. Aqui temos os marcadores na direção daquele ponto baixo sobre aquela uma correntinha aqui, de intervalinho. E aqui, na direção do último intervalinho de correntinha aqui dessa carreira. Então, aqui é a direção do início e do final da parte oval. A próxima carreira, vamos trabalhar uma carreira dessa aqui, do ponto puff ou ponto avelã, como vocês queiram chamar. Vou introduzir a agulha dentro da correntinha, trabalhar um ponto baixo, alongar esse fio um pouquinho, dar uma laçada, dou uma laçada, ponto baixo, alongo o meu fio, dou uma laçada, introduzo, laço novamente, laço, introduzo a agulha, laço novamente, laço, introduzo pela terceira vez e laço. Puxo tudo de uma vez. Esse primeiro ponto eu fecho ele tudo de uma vez, trabalho um ponto baixíssimo e uma correntinha. Laço meu fio, introduzo a agulha aqui dentro, olha aqui, laço, introduzo a agulha, laço uma vez, alongo o fio, ok? Precisa de alongar aqui, laço, puxo, alongo, laço, introduzo a agulha e alongo. A partir desse primeiro ponto eu laço, puxo, deixando 2 fiozinhos na agulha, laço, passo por dentro de 2. Agora, faço uma correntinha, laço, alongo meu fio, laço, laço novamente, alongo o fio, laço, dessa forma, laço, puxo, deixo 2 argolinhas na agulha, fecho aqui, trabalho uma correntinha e faço novamente o ponto, ok? Eu vou trabalhar até chegar ao início da parte oval, onde eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei até o início da parte oval, e contando desse primeiro ponto aqui, até esse aqui, eu tenho 32 pontos. Depois do ponto de número 32, eu não vou trabalhar apenas uma correntinha, eu vou trabalhar 2 correntinhas, ok? Trabalhei 2 correntinhas, trabalho novamente o ponto. Agora, eu faço apenas uma correntinha, trabalhei aqui 2, depois desse próximo ponto, apenas uma, trabalho novamente o ponto. E apenas uma correntinha também, por 2 vezes, apenas uma correntinha. Agora, eu faço novamente 2 correntinhas. Então, aqui na parte oval será dessa forma. Trabalho uma vez, depois do ponto de número 32, eu inicio. Uma vez com 2 correntinhas, por 2 intervalinhos com apenas uma. Novamente com 2, por 2 intervalinho com apenas uma, ok?
um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma, até chegar aqui ao final, onde eu volto com vocês no final da parte oval, mostrando por quantas vezes eu trabalhei com duas correntinhas. Prontinho, cheguei ao final da parte oval, já iniciei aqui a parte reta, trabalhando os pontos com apenas uma correntinha de separação. Esse aqui foi o último intervalinho com duas correntinhas, e esse aqui, o primeiro. Então, aqui revisando, que contando a partir desse primeiro ponto até esse aqui, antes da parte oval, foram 32 pontos, ok? Aí, iniciei aqui com duas correntinhas, um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma, um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. E trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 intervalinhos com duas correntinhas, ok? Agora, eu vou seguir até o início dessa segunda parte oval, trabalhando com apenas uma correntinha entre os pontos. Chegando aqui, eu já vou trabalhar toda a parte oval. E depois que eu trabalhar toda a parte oval, eu volto mostrando para vocês quantos pontos eu trabalhei aqui, depois desse último intervalinho aqui, quantos pontos ficaram na parte reta até o início do primeiro intervalinho de duas correntinhas. Então, vocês esperem eu voltar para mostrar para vocês como eu trabalhei aqui esse outro lado, ok? Por quantos pontos eu trabalhei antes de começar as duas correntinhas. Então, eu já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui no final, depois do último intervalinho com duas correntinhas, mais dois pontos, e esses dois com apenas uma correntinha de separação. Venho sobre o primeiro ponto, introduzo a agulha sobre ele, fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui vamos revisar o que foi feito. No início, antes desses dois pontos aqui, eu trabalhei 32 pontos, pulando apenas uma correntinha aqui, ok? Trabalhando apenas uma correntinha. Depois, trabalhei aqui duas correntinhas, um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. E trabalhei por 13 intervalinhos, ok? Intercalando. Um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. Por 13 vezes. Trabalhei até aqui com vocês. Esse aqui é o intervalinho de número 13 da primeira parte oval. Depois desse intervalinho aqui de duas, eu segui com 34 pontos, com uma correntinha de separação, 34. Até aqui é o ponto de número 34. E iniciei novamente duas correntinhas, um intervalinho com duas correntinhas, dois intervalinhos com uma. Por 13 vezes também, ok? Aqui é o intervalinho de número 1 e aqui o intervalinho de número 13. No final, trabalhei esses dois pontos aqui, completando também desse outro lado aqui na parte reta, 34 pontos puff também, ok? Então, dos dois lados da parte reta, ficamos com 34 pontos. Vamos iniciar a próxima carreira, será uma carreira de pontos altos. 3 correntinhas aqui mesmo onde eu fechei a carreira. Nesse intervalo com uma correntinha, um ponto alto. Sobre o ponto puff, um ponto alto. Sobre a correntinha, um ponto alto. Então, aqui na parte reta, dessa forma, sobre cada ponto, um ponto, e sobre cada correntinha, um ponto também. Dessa forma. Chegando aqui na parte oval, vamos trabalhar 3 pontos altos aqui, ok? E seguimos com um ponto alto sobre o ponto, onde tem uma correntinha, apenas um ponto, ok? E onde tem 3 correntinhas, vamos, ou melhor, e onde tem 2 correntinhas, vamos trabalhar 3 pontos altos, ok? Da mesma forma que trabalhamos aqui nessa carreira. Olha aqui, nos intervalinhos de 2, trabalhamos 3. No intervalinho de uma correntinha, 1.
Então, vamos ter 13 aumentos desse lado e 13 desse outro lado. Eu vou seguir toda essa carreira trabalhando dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui já cheguei ao final da carreira. Aqui, no final da carreira, nesse último intervalinho com 3 pontos altos, lembrando que temos 3 intervalinhos com 3 pontos altos, ok? 3 intervalinhos. Nesse último aqui, eu volto nele e desmancho um ponto, ok? Vou trabalhar apenas 2 pontos altos nesse último intervalinho de 2 correntinhas. Lembrando que são 13 vezes. Somente nesse último, aqui no final da carreira, eu vou trabalhar 2 pontos altos para dar certinho na próxima carreira o nosso bico de acabamento, ok? Para na próxima carreira não sobrar nenhum ponto. Então, fica mais fácil diminuir aqui nessa carreira. Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, ficou com bastante pontos altos nas partes oval, pois na próxima carreira não vamos trabalhar aumento. Então, é importante ter bastante aumento aqui. Lembrando que temos 3 intervalinhos com 3 pontos altos. Aqui temos 12 intervalinhos com 3 pontos altos, pois no último aqui trabalhamos apenas 2, ok? A próxima carreira eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar mais 5 pontos altos, ficando num total com 6. Então, trabalhei mais 5 pontos altos, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Pois as correntinhas contam com um ponto alto. Então, temos 6. Pulo 2 pontos de base, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Aqui, vamos trabalhar um Vzinho. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No mesmo lugar, trabalho um ponto alto. Então, um Vzinho com um ponto alto, 5 correntinhas, mais um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, trabalho outro grupinho de 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, trabalho um ponto alto. Procure não apertar muito esse ponto alto para não repuxar, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no mesmo lugar, outro ponto alto, formando um Vzinho. Pulamos 2 pontos de base, voltamos a trabalhar 6 pontos altos seguidos. Vamos seguir dessa forma na parte reta e na parte oval. Na parte oval será da mesma forma, com 6 pontos altos e o Vzinho, ok? E vou seguir até o final da carreira dessa forma e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último Vzinho, pulo 2 pontos de base que sobrou e prendo com ponto baixíssimo no primeiro ponto, onde iniciamos. Então, essa carreira ficou dessa forma, aqui com os Vzinhos e a argolinha aqui dos Vzinhos de 5 correntinhas. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto. Nesse mesmo ponto, eu trabalho uma correntinha e um ponto baixo. Trabalho mais 1, 2 e 3. 3 pontos altos, ou melhor, 3 pontos baixos, mais o primeiro aqui, 4 pontos baixos. Então, pulamos o primeiro e pulamos o último. Venho aqui na argolinha do Vzinho, laçando o meu fio, e aqui eu vou trabalhar 11 pontos altos.
E aqui o ponto alto de número 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui eu trabalhei apenas 11. Se você tem o ponto muito apertadinho, você pode trabalhar 12. E o seu ponto um pouco mais folgado, você pode trabalhar apenas 10. Então, 11 pontos altos, eu vou pular esse ponto aqui do vizinho, esse ponto aqui do grupinho de 6, venho para o segundo ponto alto do grupinho de 6 pontos altos. Trabalho 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, ou melhor, 4 pontos baixos sobre os pontos altos, deixando de trabalhar o primeiro e o último do grupinho de 6. Novamente, 11 pontos altos. Quem tem o ponto muito apertadinho, pode trabalhar 12. Quem tem o ponto mais folgado e achar que vai embabadar, pode trabalhar apenas 10. Onze pontos altos, pulo o primeiro aqui do grupinho de 6, venho no segundo ponto do grupinho de 6, e aqui eu vou trabalhar 4 pontos baixos, pulando o primeiro e o último do grupinho. Laço meu fio e inicio aqui os pontos altos, ok? Dessa forma, eu vou seguir por toda a parte reta e por toda a parte oval. E já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Trabalhei aqui o último leque de 11 pontos altos. Vamos fechar aqui sobre o primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. Por toda a carreira, da mesma forma, na parte reta e na parte oval, da mesma forma. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo. Nesse mesmo lugar, eu faço uma correntinha e um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, pulei o primeiro e vou pular o último aqui, ficando com 2 pontos baixos. Laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, trabalho um ponto alto. Então, pulei o primeiro do leque. Faço uma correntinha, venho no segundo, trabalho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa forma. Uma correntinha e aqui o penúltimo ponto alto. Aqui tem o último, aqui tem o penúltimo. Então, ficamos com 9 pontos altos, já que pulamos o primeiro e pulamos o último. Depois do ponto alto de número 9, eu não faço correntinha, venho aqui no segundo ponto baixo, trabalho um ponto baixo, no próximo mais um. Novamente, vamos pular o primeiro. Notem que eu não estou trabalhando correntinha nem antes nem depois do ponto baixo. Já laço meu fio aqui, pulo o primeiro, trabalho um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, uma correntinha. Uma correntinha e no penúltimo ponto alto, olha aqui, no penúltimo eu trabalho um ponto alto. Novamente, ficamos aqui com 9 pontos altos. Sem correntinha de separação, venho no segundo ponto baixo, prendo com ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo,
Laço meu fio sem correntinha de separação, pulo o primeiro, venho no segundo e inicio ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Ok? Dessa forma aqui, eu vou trabalhar por toda a carreira. Quando chegar na parte oval, se ficar repuxando, vocês podem trabalhar uma correntinha antes, uma correntinha depois dos pontos baixos. Quando termina e quando inicia o leque, mas sempre pulando aqui o primeiro e pulando o último ponto aqui, ok? Se necessário, vocês podem trabalhar aqui, se ficar faltando ponto, ok? Então, eu vou seguir por toda a carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto alto, depois dele não tem correntinha, pulo esse ponto do leque, fechamos aqui a carreira com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo. Então, essa carreira ficou dessa forma. Aqui vocês dão uma alinhadinha em cada leque desse aqui. Ele não pode ficar embabadando, ok? Depois que vocês alinharem ele assim, ele tem que ficar alinhado. Se por acaso onde de vocês ficar embabadando, tem que trabalhar aqui com 10 pontos altos nessa carreira aqui e aqui da mesma forma. Pular o primeiro ponto e o último, ok? Se você trabalhar com 10 pontos altos, aqui vai ficar com 8 nessa carreira de cima, pois pulamos o primeiro e o último de cada leque. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esse ponto alto, ou melhor, sobre o ponto baixo, sobre esse primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo, e sobre esse ponto alto aqui também, a correntinha do ponto alto, também um ponto baixíssimo. Nele eu vou trabalhar uma correntinha, venho para o próximo ponto, ou melhor, para a próxima correntinha, trabalho um ponto baixo. Então, nessa primeira correntinha, eu trabalhei uma correntinha apenas, ok? No final da carreira, vamos fechar ela aqui com ponto baixíssimo e formar aqui também um ponto baixo. Então, aqui novamente, trabalhei aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, passo para a segunda correntinha aqui, trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, trabalho um picô. No próximo, ou melhor, na próxima correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixo, formando um picô. Novamente. Eu vou trabalhar até chegar aqui o penúltimo, ok? O penúltimo intervalinho. Então, trabalhei até o penúltimo intervalinho com ponto baixo com picô. Nesse último intervalinho aqui, trabalho apenas um ponto baixo, sem picô, ok? Então, aqui no primeiro eu trabalhei uma correntinha, no final vamos formar aqui um ponto baixo também, sem picô, e trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ponto baixo com picô. Agora, eu vou laçar 2 vezes o meu fio, venho nesse ponto aqui, nesse ponto alto que não trabalhamos nele, da carreira anterior do leque, sobre esse ponto alto, eu vou introduzir a agulha por trás dele, laçar o meu fio, ficando aqui com 4 argolinhas na agulha. Dou uma alongadinha aqui, não deixo apertado, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, deixando 2 na agulha, 2 laçadas. Novamente, laço 2 vezes, venho nesse ponto alto aqui, aquele ponto que não trabalhamos no início, trabalho da mesma forma, pego por trás, olha aqui, introduzo a agulha por trás dele, ficando com 4 laçadas na agulha, laço, passo por dentro de 2,
Novamente, 2 laçadas, pego. Fiquei, na verdade, aqui com 5 laçadas, pois já tinha 2 aqui. Olha aqui, tinha 2 que eu não fechei. Alongo, passo por dentro de 2, passo por dentro de 2, e aqui fecho as 3. Dessa forma aqui. Venho no primeiro intervalinho aqui, de correntinhas, trabalho apenas um ponto baixo. No próximo intervalinho, ponto baixo com picô. Vou trabalhar 6 vezes ponto baixo com picô. Aqui o 6º ponto baixo com picô. No último intervalinho aqui, apenas um ponto baixo, ok? Apenas um ponto baixo, ficando com 6 pontos baixos com picô, e o último, assim como o primeiro, não tem picô. Então, agora vamos trabalhar um ponto nesse ponto aqui, nesse ponto, olha aqui, nesse e nesse aqui. Ponto alto duplo, laço 2 vezes, volto aqui por baixo nesse ponto, laço meu fio, alongo, não deixo apertado para não ficar repuxando. Laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, deixando 2 na agulha. Laço 2 vezes, introduzo aqui nesse primeiro ponto desse outro leque. Ficando agora com 5 laçadas, pois aqui temos 2. Deixo alongadinho aqui para não ficar repuxando, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço, fecho as 3 juntas, ok? Aqui eu vou fazer mais uma vez com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, depois de trabalhar aqui 6 pontos baixos com picô, o último e o primeiro não tem picô. Vou laçar 2 vezes, venho nesse ponto aqui, que não trabalhamos ponto alto nele, laço, alongo o fio, passo por dentro de 2, passo por dentro de 2, deixo 2 na agulha. Laço 2 vezes, venho nesse primeiro ponto alto aqui, olha aqui, não é nessa carreira aqui, é nessa carreira de pontos altos. Laço, ficamos agora com 5, dou uma alongadinha aqui no fio, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, agora passo por dentro de 3, ok? Aqui ficou um pouquinho largo, novamente. No final, passo por dentro de 3. Vem nesse primeiro intervalinho, trabalho apenas um ponto baixo. No segundo intervalinho de correntinhas, começo a trabalhar os pontos baixos com picô. Vamos trabalhar 6 pontos baixos com picô. O último e o primeiro ponto baixo não tem picô, ok? Então, aqui está ficando dessa forma. E eu vou seguir dessa mesma forma por toda a carreira, ok? Já volto com vocês. Então, aqui já chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último leque com picôs. Esse último, aqui não tem picô, apenas ponto baixo. Dou 2 laçadas. Vamos trabalhar aqui o ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas. Fecho tudo junto, dessa forma aqui. Agora, vamos fechar a carreira, que tínhamos uma correntinha antes desse ponto baixo aqui. Sobre essa uma correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, ok?
Esse fio aqui eu vou alongar ele. E vou puxar ele aqui para trás e aqui atrás arrematar, ok? Então, aqui o final ficou dessa forma. Então, aqui ficou dessa forma o bico de acabamento. Depois que vocês terminarem, vocês vão alinhar todos os leques e alinhar e arrumar aqui também esses pontos, ok? Dessa forma. Então, agora eu vou arrematar esse fio, já que está finalizado o tapete, e volto para mostrar o resultado final para vocês. Então, aqui está. Esse é o resultado final do tapete. Já com o bico de acabamento, ficou dessa forma. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.